Nesta semana, um político inglês, cujo nome é Simon Parkes, que é muito bem enfronhado nessas questões do que está acontecendo, ele foi entrevistado por um projeto chamado Camelot. E esta entrevista foi feita ao vivo. A pessoa que estava nos Estados Unidos entrevistando e ele que está na Inglaterra sendo entrevistado. É uma entrevista de 1h30, naturalmente feita em inglês. E são coisas que ele diz ali tão assim importantes que nós tomamos essa entrevista como uma outra prioridade para traduzi-la ao português, colocar legenda e também divulgá-la. E isto é agora, entrevista do dia 4 de setembro. Hoje é dia 7. Não é de coisa de junho, julho, não, é de agora. Nessa entrevista, ele fala coisas que ontem, 6 de setembro, começaram a ser noticiadas na imprensa comum. E ele diz que os países estão recomendando aos seus cidadãos que façam armazenamento de comida e água, e ele vai mais longe, ele diz para que as pessoas também retirem dinheiro de bancos, porque os bancos serão também caminhos para retirar recursos das pessoas, porque trata-se de uma estrutura eletrônica que da noite ao dia poderá estar bloqueada. Na Inglaterra, inclusive, ele conta, ele é político na Inglaterra, que existe uma lei que diz assim: em um caso de emergência, o governo inglês pode confiscar todas as contas que tenham de 100 a 75 mil libras depositada. E em 21 dias, o governo se compromete a devolver o dinheiro que foi confiscado, até 75 mil libras. Caso você tenha mais do que isto, você será confiscado e o governo vai devolver somente 75 mil libras. E o resto não devolve. E a Carrie Cassidy, que é a quem está entrevistando, diz que nos Estados Unidos as coisas estão também do mesmo modo. Só que ela não sabia dizer qual era a quantia. Então ele está dizendo que esta situação está se agravando porque aqueles que estavam acostumados a tomar conta do mundo, eles estão perdendo o pé do domínio. Já foi uma facada para eles a Grã-Bretanha sair do sistema da União Europeia. E está sendo para eles um grande problema agora o fato, e ele diz isto, dia 13 e 4 de setembro, de que nos Estados Unidos, os políticos americanos e o sistema que governa por trás dos políticos sabe que Donald Trump tem mais de 60% das intenções de voto do povo. Apesar de todos os esforços que eles estão fazendo, seja para pressionar a mídia, seja para fraudar as eleições, como eles costumam fazer, isso não é privilégio do Brasil, lá também fazem isto, que a diferença é tão grande que eles, mesmo fraudando, não vão conseguir reverter esta liderança. Esta manchete está na internet ontem, 6 de setembro, que as intenções de voto nos Estados Unidos apontam que Trump superou a Hillary Clinton.
Mas ele fez essa entrevista 3 dias antes. E ele está dizendo que a única coisa que pode impedir que isto se torne realidade é a implantação da lei marcial nos Estados Unidos. Implantação essa que está prevista, foi autorizada pelo Congresso. Uma lei instaurou a lei marcial. E quando? Um estado anômalo, uma situação de conflito, assim for justificável, o presidente pode decretar a lei marcial e então ele fica no poder. Não tem eleição. E se já houve eleição, o eleito não assume. Vamos fazer uma conta. Dizem que os Estados Unidos é a maior democracia que existe, né? Mas eu quero dizer que se você pensar, os Estados Unidos não são uma democracia, eles são uma dinastia. É muito diferente. Uma dinastia. Vamos começar sem falar muito para trás. George Bush pai, 2 mandatos. Bill Clinton, 2 mandatos. São já 16 anos. George Bush filho, 2 mandatos. São 24 anos. Aí, para não ficar tão feio, o sistema implantou um boi de piranha, Obama, que faz as mesmas coisas que os outros faziam, mas 2 mandatos. 36 anos. E agora, para substituir Obama, quem é que eles querem pôr na dinastia? A mulher do outro que já foi presidente, Hillary Clinton. É o mesmo grupo, dominando há quase 40 anos. Aquilo que eles chamam de democracia, o maior engodo. Que eles tentam exportar e implantar em outros países. Do mesmo jeito. Então, Simon Parkes, e é isso que eu gostaria de dizer a você que está assistindo a gente agora, nós encontramos, na pesquisa que fizemos, este vídeo, essa entrevista, de 1h34, já legendada em espanhol. Ou seja, na tela, vocês vão ver o link para você assistir em espanhol. É aquele link cheio de numerinho ou não? É, e o outro, o nome do vídeo, está aí também ou não? O nome do vídeo está aqui. Isso. O link, se você estiver vendo, tem um monte de número, barra, é tudo lá do YouTube. Agora, caso você tenha dificuldade de copiar este link, procure no YouTube pelo título que está embaixo. Escreva, anote as palavras e procure pelo YouTube, você vai chegar nesse mesmo vídeo. Então são 2 os caminhos que você pode adotar. E, mais do que isto, assista. Assista o vídeo. Porque em espanhol, você lendo, é muito mais fácil para aquelas pessoas que não têm a fluência no idioma inglês, é muito mais fácil entender o que ele está dizendo. E olha que interessante, o vídeo tem 1h34, 36 minutos. Quando ele está, isso foi ao vivo, hein? Agora é vídeo, mas estava acontecendo transmitido pela internet. Quando o vídeo chega a 1h32, você está vendo ele falar com a moça do outro lado do Atlântico e a gente escuta assim, ó. Batem na porta. Ele está num quarto fechado. Batem na porta. Ele pede licença, ele desliga a conexão, pede licença, abre a porta. E a moça fica do outro lado. Nós vamos ver o que aconteceu, vamos aguardar um minutinho, vamos retomar a chamada, vamos ver se conseguimos nova conexão, porque ela está com mais de 1.500 pessoas assistindo, simultaneamente. Estão no canal assistindo a entrevista. Como nós temos a TV Alvorada aqui, que você está em casa assistindo, passa-se aí 1 minuto, nem isso. Ele reconecta ele mesmo. E ela então volta com a imagem dele. E ele diz o seguinte: vocês me desculpem, mas enquanto estávamos falando, bateu a porta aqui, sabe quem?
A polícia. A polícia bateu a porta e veio perguntar se estava tudo bem comigo. Se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa, se eu estava precisando de alguma coisa. A polícia, inglesa. Aí, ele continua então falando, ela faz uma pergunta de alguém que estava assistindo e ele começa a responder. Depois de 2 minutos ele diz assim, Kerry, eu tenho que encerrar agora, que eu tenho que descer porque as coisas não estão bem lá embaixo. Mas olha, não se preocupem comigo, vai dar tudo certo, não tenham receio. Mas parece que a polícia continuava por lá, fazendo das suas, para intimidá-lo. É muito interessante observarmos como estas coisas estão sendo monitoradas. E como estes assuntos que ele recomenda aqui para as pessoas, inclusive ele diz, olha, alguém pergunta assim, a gente pode viajar, como assim, fazer uma viagem de turismo, fazer um passeio para a Europa, fazer alguma desses programas que a gente às vezes pode, ou a pessoa quer fazer? Ele diz assim, olha, se você tem alguma viagem de negócio já marcada, algum compromisso oficial, vá. Mas se você pode escolher, eu aconselharia não viajar no mês de outubro. Ficar em casa. Fique com seus filhos, com as pessoas que você ama. Fique em casa. Se você pode escolher, não viaje. Palavras dele. Isso tudo está no vídeo, não sou eu que estou inventando. Então, Alerta Mundial 4, está escrito, é o nome do vídeo. Simon Parkes em vivo, com Kerry Cassidy. Kerry é K-E-R-R-Y, Cassidy é C-A-S-S-I-D-Y. O título, se você quiser procurar no YouTube, é esse. E La Verdade de la Explosión del Cohete. Explodiu um foguete lá na base de lançamento americana. Ele talvez fale nesse vídeo também sobre isso. Eu não me lembro de ele ter falado sobre isso neste vídeo. Mas havia um foguete, Amos 6, que ia ser lançado com um satélite para, segundo disseram, o Facebook, ter acesso à internet na África. Mas era uma empresa israelense, a Super Space, uma coisa assim, que foi vendida ou comprada pelos chineses. Os chineses compraram essa empresa israelense, que era a dona que tinha preparado o satélite, que ia ser agora lançado para que os chineses tivessem controle sobre isso. E, segundo as informações, o presidente americano não quis que a China tivesse acesso a essa tecnologia nesse montante e mandou um avião, que eles mostram a foto do avião inclusive, disparar uma arma laser que já estava sendo programada para entrar em circulação, em funcionamento no ano que vem, e eles detonam o foguete na base de lançamento. Esse vídeo está na internet, quem quiser ver. Você vê, passa um negócio assim, e enquanto está passando, explode o foguete sozinho na base de lançamento. 2 dias depois, o presidente dos Estados Unidos chega na China para o G20, que foi nesse fim de semana. Vocês viram o que aconteceu com ele na China? Viram ou não? Os chineses simplesmente não puseram a escada para ele descer do avião. E quando ele desceu do avião Air Force One, aquele avião americano, do presidente da República, ele teve que descer pelo bagageiro do avião e eles não puseram nenhum tapete vermelho, diferente do que fizeram com todos os líderes de todas as 20 nações do G20, né, que foram lá. Então isso foi uma celeuma na diplomacia mundial, isso foi notícia de jornal, que a China não colocou o tapete vermelho para o presidente, mas na verdade é esta demonstração de que, olha, você aqui é apenas mais um. As coisas não estão boas entre nós.
Só que existem coisas que nem ele admite, nem a China pode dizer, que ele mandou explodir o foguete e que ela está fazendo isso em represália. Mas todas estas questões, esses assuntos estão sendo abordados pelo Simon Parkes. E ele tem um site dele, que tem vários vídeos, então as pessoas também podem navegar por aí. Nós estamos lutando para que tenhamos a tradução ao português o mais rápido possível, para legendar o vídeo em português e colocá-lo à disposição com legendas compreensíveis da nossa língua. Porque isto é muito importante. E ele diz qual é a nossa postura, o que nós devemos fazer nesse momento para que a Terra possa se livrar desse tipo de influências negativas. Tá tudo escrito, está tudo falado aí no vídeo. E é uma recomendação que os próprios espíritos têm feito. Que nós não nos somemos à massa dos desesperados, dos que odeiam, dos que querem violências. Que nós tenhamos uma postura não só de pacifismo, mas de coragem, de enfrentar as dificuldades sem violências, mas sem tibiezas. Que nós tenhamos também nossa reserva de água, de alimento. Ele aconselha aqueles que quiserem tirar dinheiro do banco, se você ainda tem algum, antes que o banco tire de você. Pelo tempo que este furor estiver acontecendo. Porque é mais fácil que você tenha poder sobre você mesmo tendo dinheiro em casa do que ficando com o banco administrando uma coisa que ele não vai te devolver e que a situação vai dizer a você, não, a coisa é grave, nós não podemos fazer isso agora. Só que aí você já não tem mais. Ele recomenda que as pessoas que tenham aquele rádio amador, sabe que o povo antigamente trabalhava com rádio amador, que é um sistema que não depende de sistemas oficiais para funcionamento, possa mantê-lo funcionando. Porque este será talvez o único modo de intercomunicação entre os grupos, independentemente de internet ou de ondas de rádio que possam ser banidas pelo sistema mesmo, né? Que não. Ele diz ainda, quando as coisas estiverem ruins, se acontecer, e não é isso que nós queremos falar ele, mas se acontecer, não acreditem no que vão falar. Não acreditem, porque a mídia não vai dizer o que é a verdade. Ela vai dizer aquilo que ela quer que você saiba. Então, se eles disserem assim, vocês se reúnam em tal lugar que nós vamos fazer uma campanha de vacinação, não tomem a vacina. Se eles disserem assim, no dia tal, em tal lugar, nós vamos levar, se reúnam lá que nós vamos levar vocês para um lugar seguro, não vão. Naturalmente, ele deve estar falando isso mais para o público da Europa e dos Estados Unidos, onde há muitos campos de concentração. Os Estados Unidos têm mais de 800 campos de concentração da FEMA. Campos de concentração. 5 Walmarts. Sabe o Walmart? Aqueles armazéns gigantescos, supermercados. 5 Walmarts. Já há mais de um ano estão fechados. E todos vazios. E a localização dos 5 Walmarts coincide com as localizações das grandes bases subterrâneas que os Estados Unidos possuem, que nós comentamos aqui na outra semana. Então, estas são coisas que ele está dizendo, olha, vocês procurem ter ligação entre vocês, as pessoas que são da sua família, os amigos, criem algum tipo de rotina para que vocês se encontrem em determinados lugares, que estejam juntos, para que não dependam destas forças. De preferência, permaneçam em casa, não saiam, se alguma coisa dessa acontecer. E alguma coisa pode ser o quê? Pode ser uma mentira de invasão extraterrestre. Pode ser uma mentira de uma guerra que foi produzida pelo inimigo, que na verdade pode ter sido um chamado atentado de falsa bandeira. Pode ter sido uma notícia da queda de algum
meteoro, meteorito ou de algum planeta que se aproxime. Qualquer coisa será motivo para criar uma situação em que, a se confirmar o que se está mostrando agora na própria imprensa, de que Donald Trump vai ser eleito, eles não vão perder assim tão fácil. Alguma coisa vão fazer. Entre as outras coisas que ele cita aqui, como a derrocada de 3 grandes bancos por parte dos que controlam na Europa o sistema bancário, a família Rothschild. O Deutsche Bank, o Citibank e mais um terceiro, Barclays, na Inglaterra. Esse é o plano de gerar um cataclisma econômico. E se isso acontecer com estes 3 bancos, todo o sistema econômico do mundo vai entrar em ruína. Aquilo que aconteceu em 2008, quando um só banco, Lehman Brothers, entrou em ruína, será 5 a 6 vezes menos grave, ou o que foi 5 a 6 vezes menos grave do que será agora, nas consequências. Tudo isso está no vídeo, assistam, ok? Você está vendo na tela novamente, o Andrezinho colocou o link, e enquanto nós não conseguimos traduzir por português, vamos nos virando com o espanhol mesmo, ok? Dúvida, alguma pergunta sobre este tema? Se é simpático a uma legião dentro do... Vai existir. Sim. As consequências, etc. Veja só, vamos olhar, faz de conta que a gente estava lá fora. Nós estávamos olhando de fora para o Brasil. E lá fora as pessoas estavam dizendo o quê? Que a presidente estava sendo vítima de um golpe, que o Lula estava sendo injustiçado. Onde já se viu uma coisa dessa? Esse era o discurso da imprensa e das pessoas fora da... Eles não estavam dizendo que o Lula era um ladrão, que o PT estava roubando, que estava destruindo a nação. Isso eles não diziam. Diziam, coitadinho, e foi eleito com tanta popularidade, ela com 54 milhões de votos, estão tirando ela do poder. Um golpe. Que golpe? Então, o que estamos vendo de Donald Trump é o que eles querem que a gente veja. Que são os que controlam a mídia. Que são os que controlam as informações. Então, para nós, parece que o cara é um alucinado, que rouba mamadeira de criança para beber o leite, um cara que, né? Por quê? Porque essa postura agressiva dele só é possível porque ele é o único que tem dinheiro dele mesmo, que não depende de ninguém para fazer conchavo, porque senão estava no bolso de algum desses grandes empreendedores americanos que faz parte do sistema, dos que dominam o dinheiro do mundo. E eles não gostam dele exatamente por isso, porque ele declarou-se contra os Illuminatis, assim chamados, que governam a Terra. Ele disse que ele vai acabar com eles, como disse Putin, que vai acabar com os Illuminatis, que deu um prazo para que essas coisas se resolvam até o mês de setembro, porque o Putin tem imagem de satélites russos do dia de 11 de setembro, para provar que aquilo não foi o que os americanos disseram. E disse que vai denunciar isto com as imagens que tem. A Angela Merkel, que foi a primeira que se colocou agora para dizer aos seus cidadãos que armazenem comida, armazenem água, ele vai contar o que ele sabe que aconteceu, inclusive uma tentativa de assassiná-la, porque achavam que ela ia ceder facilmente a chantagem de Rothschild para, olha, nós vamos quebrar um banco alemão, um banco de vocês, nós vamos jogar vocês no lodo, mas isso vai ser bom para vocês, isso vai ser bom para todo mundo. E esperamos que você concorde. Na verdade, ela, ao invés de concordar com isso, ela se opôs
e disse, não, nós não vamos, vocês podem fazer o que vocês quiserem, nós não vamos aceitar isso. E aí então ela tomou a iniciativa, segundo a versão dele, de convocar as tropas, fazer o alistamento obrigatório, trazer as pessoas para uma noção de terem alimento, água em estoque, para enfrentar o que pode vir pela frente. Ou seja, eles estavam achando que mais 2 ou 3 gritinhos eles iam conseguir fazer as coisas. Agora, não se iluda que você vai ver eles fazendo o Trump parecer uma pessoa sensata. Não. Eles querem que o mundo pense exatamente como você disse aqui, que, nossa, mas esse homem é um maluco. Onde já se viu? Onde estão os americanos com essa conversa de botar um louco desse no poder? Né? Aqui, ó. André. Estrutural no planeta? A pergunta a você. Sim, exatamente. Esse é o estilo de fazer as coisas. Eles estão exatamente utilizando-se desses procedimentos para minar a confiabilidade das nações nos seus próprios governantes. Porque o objetivo deles é instalar um governo único, com uma moeda única, com um único exército no mundo todo. Esse é o projeto. Então, como é que se faz? Você mina pela corrupção, pela interferência financeira, a integridade dos governantes e dos seus representantes, que passam a ficar desacreditados. E a partir desse descrédito, quando você vê que ninguém representa você, que ninguém é honesto, que ninguém pode dizer como você pode se sentir seguro, aí você começa a dizer, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que dar uma resposta para isto. David Icke, nós temos os 9 programas traduzidos para o português, que em breve estamos colocando, Dot Connector, conectando os pontos, ele fala, esse sistema funciona assim, eles promovem a crise, não é? Como que é lá, ô Felipe? Problema, reação, solução. Isso. Né? Eles criam o problema, forçam uma reação, que pede uma solução e aí eles chegam com a solução e dizem, a melhor solução é esta agora. Ai, felizmente vocês estão aqui para fazer isso. Esse é o modo de agir deles. Problema, reação, solução. E isto não é só aqui no Brasil. Nós temos informações, por exemplo, que em vários países da Europa, inclusive, os governantes que foram colocados como primeiros ministros ou como presidentes, fazem parte do sistema bancário internacional. O próprio Monti da Itália, se não me engano, ele veio do Banco Mundial. Foi eleito numa crise, se não me engano era o presidente, ou ainda é. E assim com os que nas crises assumiram funções importantes no governo, oriundos do Banco Mundial, do mesmo processo econômico que tem criado estas crises artificiais. Esse é o problema, crise criada. Problema, depois vem a solução. Não podemos deixar que a coisa acabe, onde já se viu, o sistema depende do banco, o sistema depende disso, vocês têm que fazer alguma coisa. Então nós vamos fazer. Então nós vamos tirar todos esses políticos, nós assumimos o controle. Ai, que assim a gente vai ter segurança. Vamos. A Organização das Nações Unidas é o exército já instalado para tomar conta do mundo todo. A OTAN. Esse é um projeto. E é para fazer isto o quê? Nós até aqui no Brasil não temos tanta importância estratégica mundial, vamos dizer, no primeiro escalão. Apesar de sermos uma grande nação, temos muito recurso natural, seria importante dominar a nossa nacionalidade, mas eles estão mais preocupados com o contingente europeu, com o contingente asiático, com o contingente norte-americano. Esses eles têm que dar um jeito. E então começaram a ter a oposição do Putin,
O Trump começou a combater os Illuminati, os americanos estão cansados disto. Agora são os americanos que também estão vendo as coisas acontecerem. Que não querem mais essa dinastia. E eles, diferente das outras ocasiões em que as crises aconteceram, agora eles não têm controle, eles não sabem o que vai dar. Eles não sabem. Se vocês voltarem no nosso seminário, lá quando o Bill Wood fala que ele era um especialista em visão remota, visão do futuro, e ele sai do corpo a pedido dos programas americanos de visualização futura, e ele vai ver o que está acontecendo com o projeto Looking Glass, que também eles não conseguiam chegar na frente, no futuro, utilizando o projeto Looking Glass, que eles já tinham desenvolvido. Ele diz, olha, a gente consegue chegar até tal ponto no tempo. Dali para frente, nem o projeto Looking Glass consegue divisar, nem eu consigo ver o que tem dali para frente. E então isto fez com que estes núcleos de governo do mundo ficassem assim. E o que vai ser agora? Eles não conseguem. E é exatamente o que está acontecendo hoje no mundo. Eles estão perdidos porque eles não estão dominando o processo. Não tem mais. Vamos combinar que a gente vai fazer desse jeito, então a gente faz. A hora que acontecer, todo mundo faz igual. Aí eles estavam acostumados com isso, mas agora não é assim. Então, o que este entrevistado está falando, você percebe que ele tem informações muito específicas, de muito boa fonte, para dizer o que está dizendo. Mas não com o intuito de alarmar as pessoas, mas para dizer, olha, vamos fazer agora a nossa parte, nosso dever de casa. Porque as coisas estão indo para uma mudança para melhor, mas primeiro tem que piorar. Primeiro tem que acontecer alguma coisa. E esta alguma coisa parece que será disparada por uma situação política não prevista dos americanos. Com a eleição de Trump, que tem apoio de uma boa área dos militares, do Pentágono. Enquanto que os que são governantes políticos estão apoiando a Hillary e eles têm uma boa base no Congresso. Então os congressistas sabem que se o Trump for eleito, ele vai fazer uma rapa nesse pessoal. E é isso que está gerando esta desinformação a que você se refere, Valdiner. Que o cara é um maluco, o cara bebe sangue de criança, e a gente olhando daqui, a gente fica contra ele. Né? Porque vamos comendo só o lixo que uma única facção nos está passando. Não é? A Sofia. Então, é justamente sobre essa questão. Você falou da dinastia americana, que vem anos e anos. Eles não estariam junto com o Trump, agora nesse sentido? Por que eles não estariam juntos? É isso que eu não consigo entender. Por que o Trump estaria contra os Illuminati? Porque tem muito dinheiro a princípio, né? Não depende deles. Ou seja, ele está vendo, sabe de todas as trampas, as enganações, né? Sabe de todas as coisas ruins que eles fazem e está cansado, por algum motivo também, talvez econômico, está cansado de ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nós não estamos nos Estados Unidos para ver o que está acontecendo lá, mas coisas muito ruins estão acontecendo na sociedade americana. E, por causa disto, ele se lançou como alguém, opção de escolha a essa dinastia. Agora, a política é uma coisa que nós nunca temos 100% de certeza. Mas a única chance de tentar, que eles estão vendo, é colocar um outro que não faça parte daquele grupo, que já tenha dito que é contra. Não é? Porque se ele sendo contra, depois que assumir, se eleito, e se chegar a assumir, começar a fazer o oposto, certamente que ele vai enfrentar a oposição de quem o elegeu lá. Né? Então, não é assim tão ingênuo esse negócio. Não, é porque ele pode ser do outro lado. E isso é verdade. Lá nos Estados Unidos, os Illuminati sempre financiaram
democratas e republicanos. Eles sempre puseram aqueles que eles querem. Só que agora este não precisa do dinheiro deles, tem o próprio. Então isso ameaça. Você não faz parte do clube, é um cara de fora. Então a única opção que eles têm a este cenário é ele, né? É ele como político. Sim, ele está de fora. É. Você não sabe se ele vai fazer, mas pelo menos é o único que está dizendo, eu sou contra isto. Isso daí tem que acabar. Eu quero que os americanos voltem a ter orgulho de ser americanos. Talvez ele tenha outras Espera um pouquinho, deixa... Talvez ele tenha outras alianças em torno do mundo. Talvez sim. Certamente, uma das notícias que nós temos é que ele foi enviado num jato daqueles de última geração que percorre as distâncias em pouquíssimo tempo, desses Blackbirds, para um encontro secreto, que não foi tão secreto assim, com o Vladimir Putin, porque Putin ia declarar que havia, sim, um cometa, um planeta que está se aproximando da Terra e que o americano não tinha, o Obama, ele tinha dito, você avisa ou eu vou avisar. Então, eles não conseguiram fazer, a não ser quando mandaram o próprio Trump num voo secreto para fazer este contato com o presidente russo. Só que a gente também aqui só fica vendo, né? Pipocar aqui, pipocar ali, você também não tem como. Você não esteve lá presente fisicamente para saber disso e ter certeza de tirar uma foto. Mas a política internacional ela é cheia de meandros, né? Cheia de vazamentos que acabam traduzindo um pouco do perfil da verdade, né? Cabe mais uma pergunta, André? Sim. Sim, essa é uma pergunta muito oportuna. Porque é isso que exatamente os Espíritos estão explicando. Aliás, isso disse Jesus. É preciso que se instale o caos para que as pessoas se revelem quem são. E depois do caos instaurado, conta lá o Evangelho de Mateus, não é? Que o Senhor vem se assentar sobre as nações e vai colocar à direita e à esquerda aqueles que fazem parte dos que são trigo ou joio. E vai selecionar as nações e as pessoas de acordo com o que ele diz lá. Então, o que nós temos aqui é o quê? É um processo de renovação que passa por uma crise na qual os espíritos encarnados e desencarnados se revelem autenticamente. É claro que nós temos aqui nossas relações de política, de sociedade, de interesses. Mas sobre todos nós, existe a justiça que governa todas as coisas. Vamos fazer de conta que acontecesse um trágico acidente e hoje a humanidade todinha fosse varrida da face da Terra, todinha. Morresse. Tudo estaria resolvido. Não teria 11 de setembro, não teria guerra na China, não teria Nibiru, não teria nada. Todos nós estaríamos do lado de lá, sem corpos, agora submetidos plenamente a este processo de separação. Quem vai embora, quem vai ficar, pela própria vibração individual. Então, enquanto os homens pensam que eles dominam alguma coisa, o universo os controla e vê quem eles são. E quando chega a hora adequada, seja através de uma coisa que pode ser interpretada de forma mística, seja através de ações físicas, diretas, seja com a cooperação de outros seres que possam estar envolvendo a nossa atmosfera, seres de outros orbes, com autorização para ajudar no momento adequado, de alguma forma as coisas vão acontecer. O que nós precisamos aprender é o seguinte: não vamos ter medo de morrer.
Nós não vamos morrer. Mesmo que o corpo pereça. Mas aonde estivermos, no corpo ou fora do corpo, nós temos um compromisso com o bem ou com o mal. Essa é a escolha. E enquanto estamos na terra fazendo o bem, estamos cumprindo o compromisso. Estamos do outro lado da vida fazendo o bem, estamos cumprindo o compromisso. Não temos que ter medo. Isso gera segurança na mente, no sentimento, nas atitudes, nos projetos, como espírito, não como uma almôndega que anda, que é como nós nos tratamos. Nós somos um bolinho de carne, que tem medo de passar do ponto, que quer ser bem temperadinho. Não, nós não somos uma almôndega, nós somos uma alma. E essa justiça governa todas as almas, governa tudo. Agora, a gente pode lembrar, por exemplo, quando os europeus invadiram as nações não conhecidas, vieram aos povos astecas, incas, maias. Eles eram muito mais avançados, civilizatoriamente falando, em tecnologia. Eles dizimaram a civilização asteca, maia, inca. E Deus não fez nada. Não apareceu nenhum Deus lá para dizer, não façam isso para os meus pobrezinhos indígenas inocentes que não têm arma de fogo. Não. Roubaram todo o ouro que tinham, exploraram, levaram para a Europa. E por que Deus não fez nada? Porque você leva todos os que você matou para nascerem lá na Europa, que você agora vai vestir de dourado, para que eles sejam europeus, com o ouro da terra deles que foi roubado. Porque esse é o compromisso. Se você produz o sofrimento, você tem que reparar o sofrimento. Então, aquele sentido da vingança que a gente tem na mente humana de que, onde está Deus que não foi proteger os pobres dos incas que confiaram nos espanhóis? Não tem problema. Todos os que eles mataram, eles agora têm que educar nas escolas da Espanha. Agora vão nascer em outras nações que também foram acumpliciadas com o processo do descobrimento, ao mesmo tempo em que o avanço deles beneficiou a descoberta de outras terras. Ninguém pode negar, por mais cruéis que tenham sido os navegadores, eles não fizeram benefícios ao descobrirem outras fronteiras. Então, estas são coisas que se somam, mas a justiça não é o nosso entendimento que vai dizer qual é. A justiça é o que tem que ser, segundo o foco da espiritualidade que sempre procura tirar o bom, o bem das nossas próprias atitudes trágicas. E é claro, não estará desculpando as nacionalidades que agiram de forma tirânica contra outras. Eles assumem um karma coletivo, um karma de grupo, que eles têm que corrigir, que eles têm que reparar. Não pensemos que, por exemplo, a nossa usina de Itaipu tenha sido apenas um esforço nacional para produzir energia. Com a maior usina até então construída na Terra. Não, não é só isso. Nós estamos devolvendo aos nossos irmãos paraguaios o que a Guerra do Paraguai fez de tragédia com eles. É uma forma de ressarcir que uma nação se vê não como reparar pelo mal, o mal que fez, sofrendo então tragédias, invasões. Não, você pode ser convidado a reparar pelo bem. E esta é uma das formas. Uma empresa gigantesca que gera talvez o único investimento que o Paraguai possua nessa magnitude. A energia elétrica que vende ao Brasil.
que vende a outras nações e com isso recebe dinheiro para ter uma condição menos ruim. Não podíamos ter feito essa grande usina no nosso território sem depender de ninguém? Não pensemos que o Paraguai, nosso país vizinho, irmão, tivesse muitos recursos para compensar o que custa fazer uma usina. Teríamos, e como temos, condições de fazer sozinhos. Mas esta é uma forma da justiça do universo permitir que uma nação possa cooperar com a outra para refazer os equívocos já vivenciados em experiências como foi a nossa Guerra do Paraguai, mesmo que tenha sido produzida por invasões dos próprios paraguaios, como conta uma história, uma parte da história.